Olá, queridos alunos, queridas alunas dos sétimos anos, tudo bem? Meu nome é Danilo e estamos aqui hoje para continuar os nossos estudos históricos. Muito bem, vamos lá. Tentem lembrar, a aula passada, a videoaula que deixei para vocês aqui no YouTube e no Google Sala de Aula, tratamos sobre a Alta Idade Média. Falamos que a Idade Média é um período muito extenso da historiografia. Ela lida lá de 476 até 1453, ou seja, quase 1000 anos. E os historiadores decidiram dividir este grande bloco em duas partes. A Alta Idade Média, que foi o período de ruralização, de interiorização, o período de feudalização da Europa. Tentem se lembrar da aproximação do poder político com o poder religioso, a Igreja Católica se aproximando primeiramente dos reis, no caso, os reis francos, e depois dos nobres. Este processo também influenciado pelas pressões de outros povos, que eu não toquei na aula, mas é importante falar agora, como vikings, magiares, muçulmanos. Então, estes povos pressionando a Europa neste período, fez com que a Europa se fechasse, se interiorizasse, se feudalizasse. Tudo bem? Ou seja, é um período essencialmente rural da Europa medieval. Pois bem, partimos agora para a segunda parte da Idade Média, que seria a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, que a gente vai aqui, só para a questão de estudos mesmo, dividir do ano, mais ou menos do ano 1000 até o ano de 1453, quando a Idade Média termina com a invasão de Constantinopla pelos turcos. Tá? Então, a gente vai trabalhar esse período, tudo bem? Nesse universo, nós vamos mergulhar a partir de agora. Show! Então, trataremos a partir de agora das mudanças na Europa feudal. Então, o feudalismo, que ficou muito marcado a partir da guerra dos dos netos de Carlos Magno, os filhos de Luís Piedoso, que a gente trabalhou na aula passada. Essas guerras vão feudalizar de fato a Europa. A feudalização já acontecia num processo contínuo, mas vai se acelerar a partir da fragmentação do Império Carolíngio. Tá? Então, o que isso quer dizer, Danilo? Está ficando muito complexo. Calma. A Europa vai se transformar em feudos, quase que autossuficientes. Feudos são grandes lotes de terra administrados por nobres, tá? E que os servos trabalham para produzir alimentos em troca de proteção. Porém, a partir do século XI, a Europa vai passar por um processo de mudança lenta. E isso é muito importante, tá, pessoal? Se você estiver fazendo anotações, anote aí que o processo de mudanças ocorridos na Europa feudal vai acontecer de forma lenta e contínua. Não é um processo rápido, não é um processo revolucionário, tá? Então, vamos lá. Mudanças significativas pelas quais passou a Europa feudal a partir do século XI, que inaugura aí a Baixa Idade Média que a gente está estudando agora. Então, vai haver nos feudos, nas grandes extensões de terra, uma expansão da área de cultivo. E vai haver também inovações de técnicas e tecnológicas, tá? O que isso quer dizer? Vai se investir em mais produção de alimentos. A Europa feudal, ela não tem uma grande circulação de moeda, de dinheiro, então
toda a riqueza, toda a economia é baseada na produção de alimentos. Então, os nobres, especialmente, vão investir seus recursos na elaboração de novas técnicas e tecnologias para se produzir mais alimentos. Então, a charrua, que é um arado de metal poderoso para construir valetas mais profundas, para se produzir mais gêneros agrícolas. O sistema de rotação trienal, que daqui a pouco eu tenho um esqueminha aqui para mostrar para vocês o que é isso. O novo modo de atrelar o cavalo a essa charrua, a essas ferramentas de plantio e a difusão de moinhos. Todas essas novas técnicas e tecnologias têm o intuito de produzir mais alimentos. Pois bem. A partir desse momento, pessoal, nós podemos partir agora para o próximo slide. Desculpe. Ilustração atual de uma cacharrua feita com base em pesquisa. Então, a charrua seria basicamente esta tecnologia, este veículo que tem aqui uma base de metal, tá? De ferro duro para fazer várias valetas para sementes serem produzidas e ter mais certeza de colheita. E o sistema rotação trienal é exatamente isso. Antes desse sistema, toda a área de cultivo era plantada, certo? Então, imagine uma área em que toda ela é plantada com trigo e com aveia. No decorrer de anos, essa terra que é todo ano cultivada, ela vai se cansar e ela vai produzir menos alimentos. Então, descobriu-se, a partir de observância, a partir de uma técnica empírica, que seria muito importante que uma parte desse solo fosse colocada em repouso, para que se recobrasse dos seus sais minerais, de sua capacidade produtiva. Então, veja que nessa rotação trienal, a cada ano, a parte da Terra produzia um gênero, e no final do seu terceiro ano, no início do seu terceiro ano, desculpe, ela ia para o repouso. Então, veja que essa terra, onde está a aveia, seria produzida aveia no primeiro ano, estaria em repouso no segundo ano e produziria trigo no terceiro ano. E assim sucessivamente, a segunda parte, trigo, aveia e repouso. E essa parte de baixo ficaria em repouso no primeiro ano, plantaria trigo no segundo e plantaria aveia no terceiro. Quando chegasse o quarto ano, ela voltaria a estar em repouso. Tá? Isso fazia com que a produção de alimentos nunca caísse. Bem? Continuando. Desculpa. Isso vai fazer com que aumente a oferta de alimentos. Se os alimentos que têm novas técnicas e novas tecnologias de produção, se isso acontece, se a produção de alimentos acontece, logo, menos pessoas precisam trabalhar na agricultura. Se eu tenho um equipamento que faz o trabalho de 100 pessoas, ou de 50 pessoas, parte dessas pessoas que eram necessárias para produzir ficam ociosas, tá? Muito desses camponeses ociosos vão deixar o campo num movimento bem lento, tá, pessoal? Por favor, isso tem que ficar bem claro. E vão buscar outro meio de vida. Que novo meio de vida seria esse, Danilo? Que agora não é mais a vida no campo. Esses moradores do campo passaram a trocar o que produziam por artigos produzidos nas cidades. Esses camponeses levavam parte dessa produção dos feudos com a autorização
do nobre, é evidente, e iam para cidades que sempre existiram, tá, pessoal? Elas diminuíram a sua intensidade, o número de pessoas durante a Alta Idade Média, mas sempre existiram. Então, esses camponeses iam para as cidades, vendiam o excedente dessas produções nas cidades. E isso vai estimular o artesanato, a fabricação de produtos manuais e o comércio, favorecendo o ressurgimento de uma vida urbana, tá? Então, o revigoramento do comércio e das cidades acontece a partir do aumento da produção nos feudos, tá? Os feudos têm um excedente de pessoas, esse excedente de pessoas vai para a cidade para vender esse excedente de produtos e a dinâmica de vida nas cidades começa a aumentar. O comércio de longa distância. A partir do século XI, o comércio europeu de longa distância também se intensifica. Então, veja, mais alimentos nas cidades, mais produtos nas cidades, a partir também de artesãos que passam a produzir mais, porque tem mais pessoas, mais circulação de produtos. Isso vai fazer que a dinâmica na Europa medieval se intensifique, tá? Algumas rotas de comércio vão se desenvolver. Das cidades italianas, Veneza, Gênova, Florença, Pisa, Milão, ao Oriente, as cidades do antigo Império Romano do Oriente, tá? Do sul ao norte da Europa, dessas mesmas cidades italianas ao norte da Europa, como Bruges, como Hamburgo, na Alemanha, e entre as cidades do norte da Europa, tá? Hamburgo, Bremen, Lübeck, Bruges, entre o norte da Europa, vai começar também a disseminar rotas de comércio, tá? Feiras, vão se desenvolver feiras durante toda a Europa, surgidas com o aumento do comércio. Se o comércio passa a ser mais pujante, mais desenvolvido, os locais de entroncamento dessas caravanas, entre o norte, entre o sul, entre o leste e o oeste, os cruzamentos vão surgir feiras, cidades de trocas, tá? Então, e nessas feiras, essas feiras duravam entre 15 a 60 dias. Tudo bem? Então, perceba que essa dinâmica de maior quantidade de alimentos, de produção de alimentos por parte dos artesãos, e esse trânsito de alimentos vai gerar uma mobilidade de pessoas por toda a Europa. E nelas surgindo cambistas. Danilo, o que é um cambista? O cambista é uma pessoa que faz troca. Lembre-se, pessoal, ainda estamos estudando a Europa feudal. Existem feudos. Entre os feudos existem moedas diferentes. Quando existe moeda, tá, pessoal? Até porque a moeda não é importante, o dinheiro não é tão importante na Idade Média. Para nobres e para religiosos. Camponeses também, mas para os artesãos, para os comerciantes, a moeda é importante. Então, nestas feiras, vai haver pessoas que trocam as moedas. E trocam as moedas, fazem o câmbio nas moedas em cima de bancas. Daí vem o nome de banco. É uma pessoa que pega uma moeda e troca essa moeda por uma moeda que vale mais para outra pessoa. O dono desse banco vai se transformar no banqueiro. Então, perceba, pessoal, que até a noção de banco que nós temos hoje, da pessoa que você vai no banco pagar uma conta, pegar dinheiro, trocar,
depositar, sacar, ela é uma dinâmica que vai surgir na Baixa Idade Média, para dinamizar esse comércio, essa troca de mercadorias, de pessoas que está acontecendo durante toda a Europa. Sim? Novas cidades vão surgir. Surge com o aumento do comércio e do artesanato. Cidades novas e cidades antigas que estavam decadentes durante a Alta Idade Média, tá? Então, cidades como Roma, cidades como Paris, cidades como Londres, cidades como Frankfurt, essas cidades que estavam bem decadentes passam a se tornar mais pujantes, passam a se tornar mais desenvolvidas. Algumas cidades nascem ao redor das feiras e próximas a rios ou de castelos. E aqui uma coisa muito importante, tá, pessoal? Estas cidades, durante a Baixa Idade Média, vão ser chamadas de burgos. Burgos. Destes burgos vão surgir os burgueses. Os burgueses vão receber esse nome por morar nos burgos. Com o tempo, o termo burguês vai mudar de sentido. Ele vai passar a ser a pessoa que ganha dinheiro, ou produzindo, ou vendendo a produção. Tá? O burguês, ele vai, com o tempo, se tornar a pessoa rica, a pessoa que tem dinheiro, que tem metais preciosos. Tá? Mas primeiro é o que mora no burgo, o que mora na cidade. Continuando, ao mesmo tempo que essa dinâmica urbana está se desenvolvendo, surge um conflito religioso na Europa, as cruzadas. E eu digo as porque vão ser várias. E o que são essas cruzadas? Então, vamos lá. Em 1095, o Papa, chefe da Igreja Católica, Urbano II, convocou todos os cristãos da Europa para uma guerra contra os infiéis muçulmanos, a fim de reconquistar a Terra Santa, Jerusalém, conquistada pelos turcos em 1071. Assim iniciaram-se as cruzadas. Então, as cruzadas surgem, pessoal, com um motivo religioso. Então, a cidade de Jerusalém, aqui, ó, bem aqui onde eu estou passando a seta do meu mouse, não sei se vocês estão vendo, foi tomada pelos turcos muçulmanos, os islâmicos, tá? Veja que os domínios muçulmanos, aqui no mapa, eles já pegam toda essa parte do Oriente Próximo e do norte da Europa e bem aqui, Portugal, parte mais da metade da Espanha, chegando até parte da França, tá? Então, durante esse período, os muçulmanos eram um povo muito poderoso, o mais poderoso desta região toda, tá? O que o Papa faz? O Papa promove uma guerra santa contra os muçulmanos para retomar Jerusalém, tá? E estes empreendimentos, estes exércitos vão lutar por quase 200 anos, tá? Essas guerras vão durar durante 200 anos, com idas e vindas, com vitórias dos cristãos e derrotas dos cristãos. Mais derrotas do que vitórias, tá? Mas os muçulmanos e os cristãos vão se pegar neste período muito tenso da história. Motivos das cruzadas. Os dirigentes da igreja queriam deslocar os combates para fora da Europa. O que isso quer dizer, Danilo? Isso quer dizer o seguinte, que durante o feudalismo, principalmente a Alta Idade Média, os nobres lutavam entre eles, dentro da Europa. Um marquês lutando contra um duque lutando contra um barão, um arquiduque lutando com um visconde. Essas guerras eram internas. A Igreja Católica, vendo essas guerras internas como ruins, até mesmo para os seus próprios interesses, porque uma Europa fragilizada, era menos dinheiro, era menos dízimo, era
problemas para a igreja. A igreja queria, com isso, sim, retomar Jerusalém, sim, porém também deslocar esses conflitos internos para um local externo, para um inimigo comum, que seriam os muçulmanos. Os mercadores ambicionavam aumentar o comércio com o Oriente. Aí já é questão dos comerciantes. Aí já não é mais uma pegada política, não é uma pegada religiosa, é uma pegada econômica. Os mercadores, os comerciantes iam para o Oriente também para trocar produtos que eram muito comuns no Oriente e muito caros na Europa, eram trocados por esses mercadores. Vou dar um exemplo, Danilo, as especiarias, pimentas, temperos, cravo, canela, noz moscada, esses produtos têm o nome de especiarias porque são especiais, porque são caros, eram vendidos, eram comprados no Oriente e eram levados para os mercados europeus e vendidos na Europa, principalmente a partir das cidades italianas, que eu falei agora há pouco, Gênova, Veneza, Pisa, Florença, Milão, entre outros, tá? Os nobres esperavam obter terras. Na verdade, os nobres de médio porte e os pequenos nobres, tá? Eles queriam, nessa luta religiosa, também conquistar terras, conquistar novos territórios e feudos para que eles se desenvolvessem. E os camponeses, porque essas cruzadas eram cruzadas que envolviam muitas pessoas e envolviam também camponeses, os camponeses esperavam obter a salvação eterna, a indulgência plenária. O que é uma indulgência plenária? É um perdão total dos pecados. Aí chega alguém e pergunta para mim, Danilo, mas esse argumento cola? Esse argumento funciona? Claro que funciona, pessoal. Haja vista o poder da religião hoje entre as pessoas. Tem pessoas que fazem coisas inimagináveis em nome da fé. Então, se hoje, com todas as informações possíveis à mão, uma pessoa é capaz de fazer até coisas erradas a partir da religião, imagina naquela época que havia pouca informação, em que a fé ditava a vida das pessoas plenamente. Então, sim, muitas pessoas entregavam sua vida apenas com a noção de que iriam para a salvação eterna. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de cruzadas, foram mais do que essas, tá? Mas eu trouxe essas aqui para que vocês tivessem uma noção. Essa de 1096 a 1099, que foi a primeira cruzada, ela foi liderada por nobres de várias regiões da Europa e conseguiu conquistar Jerusalém. Tá? Na verdade, foi a única vitória plena dos cristãos sobre os muçulmanos em Jerusalém. Tá? As outras foi ou acordos entre ambas as partes ou derrotas grandiosas para os cristãos em relação aos muçulmanos. A segunda cruzada, de 1147 a 1149, ela foi comandada pelo rei da França e pelo imperador da região onde hoje é a Alemanha. Os líderes se desentenderam, e a expedição foi derrotada pelos muçulmanos. A terceira cruzada, de 1189 a 1192, foi chefiada pelos reis da França, da Inglaterra e pelo imperador, ou um outro imperador dessa região, do Sacro Império Romano Germânico, que a gente conhece hoje como Alemanha. Os cruzados estabeleceram um acordo com os muçulmanos, que na época já haviam reconquistado Jerusalém, e esse acordo autorizava os cristãos a visitarem Jerusalém, mesmo Jerusalém estando sob posse dos muçulmanos. E esta quarta cruzada, de 1201 a 1204, foi conhecida como a Cruzada dos Mercadores, dos Comerciantes. Na verdade, foi uma cruzada financiada pelos venezianos, pelos comerciantes de Veneza, pelos condottieri venezianos, tá? Que foi desvirtuada, porque os venezianos investiram nessa cruzada, mas para que os cruzados lutassem principalmente contra Constantinopla, que era uma cidade cristã.
Mas, Danilo, não tem sentido. Por que lutar contra os cristãos? Por comércio. Constantinopla era uma cidade muito importante, onde passavam várias rotas de comércio. Então, os venezianos, aproveitando essa desculpa religiosa, investiram nesses nobres para esses nobres conquistarem Constantinopla. Na verdade, o objetivo de Jerusalém aí foi perdido bem rapidamente. Constantinopla foi conquistada e durante muitos anos Constantinopla foi comandada pelos mercadores venezianos. Veja que já não é nem mais o objetivo religioso, já é um objetivo totalmente comercial, tá? Pois bem, essa dinâmica urbana que ia no sentido de desenvolvimento, ou de aumento, de um comércio cada vez mais desenvolvido, encontrou um freio no século XIV, que foram as crises do século XIV. Tá? Então, no século XIV, ocorreu várias revoltas, várias guerras, vários eventos que envolviam uma fome intensa e várias doenças que deu uma diminuída no ímpeto econômico que ocorria desde o século XI. Então, século XI, século XII, século XIII, desenvolvimento do comércio, desenvolvimento das cidades, desenvolvimento das trocas comerciais, do artesanato, e isso foi freado no século XIV. Então, o século XIV foi marcado por uma crise prolongada na Europa, marcada por fome, doenças, guerra e revoltas sociais, nas primeiras décadas do século XIV. Tá? Então, vamos lá. Fome. Crise ocorrida entre 1315 e 1317. Oferta de alimentos insuficiente. Mas, Danilo, calma aí, você disse que estava produzindo mais alimento, que agora tem menos alimentos. Explique isso. O problema é que o número de pessoas na Europa aumentou demais. Numa condição de melhor sobrevivência, a população tende a aumentar. E o nível de produção de alimentos não acompanhou. E isso também aconteceu em função de chuvas torrenciais nessa época específica, más colheitas e áreas agrícolas utilizadas para a criação de animais. Então, muitos nobres trocaram a produção de alimentos por produção de animais, principalmente ovelha, para ganhar dinheiro com a venda de lã. Então, estes 2 anos e meio, foram marcados por uma fome terrível, que gerou milhares de mortes. Tá? E uma epidemia gigantesca, que alguns de vocês tenho certeza que já ouviram falar, sobre a peste negra, de 1347 a 1350. Péssimas condições de higiene na Europa, certo? Para vocês terem uma ideia, não havia esgoto, as pessoas faziam suas necessidades básicas, enchiam um balde com essas necessidades básicas e jogavam pela janela, para vocês terem uma ideia. Então, veja o nível de limitação de infraestrutura, limitação de saneamento básico. Então, as doenças com moscas e tudo mais gerou um cenário propício para a disseminação de doenças. A ausência de esgoto e coleta de lixo, então o lixo se acumulava nas cidades, isso era um cenário ideal para as doenças. E esta peste negra, especificamente, que eu estou dizendo para vocês, era atraída por uma pulga que habitava nos ratos da região e da época. Uma pulga que saía do rato, picava a pessoa e transmitia a peste negra. Peste negra por quê? Porque a pessoa infectada, ela criava bulbos, bolhas de sangue, e esse sangue se escurecia e ia tomando o corpo das pessoas,
certo? Que era a peste bubônica. Para vocês terem uma ideia, essa peste bubônica, ela evoluiu para a peste pneumônica, que é algo muito parecido com a Covid hoje em dia, que é a pessoa infectada, tossir e desse líquido saído da tosse infectar o sistema respiratório da outra pessoa. Então, a peste bubônica e a peste pneumônica, segundo relatos da época, dizimou quase 1/3 da população. De cada 3 pessoas, uma morria dessas doenças. Tá? Continuando. Isso vai gerar o quê, pessoal? Vai gerar revoltas. A revolta, Danilo, me explica, não estou entendendo, me explica melhor. Como ia morrendo muita gente com a fome, com a peste, isso vai gerar um aumento de impostos. Os nobres, para manter o seu padrão de vida, vai exigir mais impostos, mais trabalho dos camponeses. E isso vai gerar elevação de impostos e mais reis, nobres, cobrando trabalho desses camponeses. Esses camponeses vão se revoltar. Eles não têm, os seus parentes estão morrendo, a sua vida não tem uma esperança de um desenvolvimento pleno. Então, estes camponeses vão se revoltar muito contra esse aumento de impostos. Então, vai começar a jacquier, que significa em francês o sem nome, o sem importância, em 1358, e a revolta de Wat Tyler, em 1381, contra essas cobranças de impostos. Entre a Inglaterra e entre a França vai ocorrer a Guerra dos 100 Anos, que na verdade vai durar mais de 100 anos, que contribui para essa crise do século XIV, envolvendo França e Inglaterra. Motivo: disputa pela rica região de Flandres, do norte da Europa, no norte da França. O rei inglês queria se tornar também rei da França. Durante muito tempo, o rei inglês era o mais poderoso e dominou parte da França. E essa guerra teve idas e vindas com o final da vitória do rei francês e o estabelecimento das fronteiras atuais, tanto de França como Inglaterra. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, tá? É muito assunto, é muito tema. Eu quis fazer um resumo o mais rápido e o mais simples possível. Espero que vocês tenham entendido o processo de urbanização, o processo de renascimento do comércio na Europa, essas trocas, essa dinamização e as revoltas ocorridas entre os populares, a grande peste e a guerra entre França e Inglaterra, que durou 100 anos. Tá? Pessoal, muito obrigado. Quero agradecer demais vocês terem chegado até aqui. E na próxima aula a gente continua com o renascimento cultural, retomando um pouquinho do renascimento urbano. Tá bem? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.